Tudo bom, povo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filhos narcisistas. Então vamos retomar uma coisa. Transtorno de personalidade narcisista perverso, qualquer pessoa na face da Terra pode ter. É democrático, pode ser mamãe e papai, pode ser o pastor da igreja, pode ser o colega de trabalho. Não é só em relações amorosas, tá bom? A gente fala muito só nessa questão, mas a partir do momento que se existe algum tipo de relação, seja ela qual for, tem ser humano no meio, pode existir, tá? Tem cura? Não, não tem. Tá bom? Ponto. Filhos narcisistas. De onde vêm? O que comem? O que fazer com eles? Bom, primeiro tem a questão genética, que a gente não pode esquecer que a gente carrega o pior nela sempre, né? Não adianta. E segundo, que a gente tem que lembrar de uma coisa: mamãe e papai não são deuses. Mamãe e papai são seres humanos que erram, tá? E tudo vai depender da educação que eles derem e dos exemplos que eles derem dentro de casa durante a primeira, segunda infância, que são as principais e mais importantes para essa criança. Então, além da genética, tudo que ele vê, vocês são exemplos para eles. Eles podem assumir isso quando crescer, né? Então você tem que, primeiro, a criança tem que entrar em contato com o erro. Vamos tirar a criançada de redoma de vidro, parar de tratar como bibelô, tá? Então tem que errar, tem que machucar, tem que ouvir não, tem que se frustrar, tem que perder e tem que ter pais que ensinem e que conversem sobre essa questão. Tem que entender que todo mundo pode ter diferenças, mas que mesmo assim todo mundo vai continuar sendo igual. Não ficar comparando seu filho com ninguém, com o filho da fulana, que seu filho é melhor, ficar se vangloriando disso, né? Todo mundo tem suas diferenças, mas todos os filhos têm que entender que são iguais. Tem que entender que tem que levar crítica, mas saber a hora de você criticar e como fazer isso, né? É muito importante. A criança, ela está em período de maturação, ela está em período de entendimento, então assim, tem que tomar muito cuidado, porque assim, o cérebro dela é como se fosse uma folha em papel em branco. O que você jogar pode ficar. E aí depois, quando cresce, meu Deus, por que se transformou nisso? Bom, muito é de casa. Claro que a gente não tem um ponto fixo de, não, é só o que aconteceu em casa que deixou essa pessoa desse jeito. Não, mas é uns 80%, né, gente? Porque a convivência, os primeiros ensinos, né, o que não deve se fazer, ter responsabilidades e tudo mais, foi dentro de casa que aprendeu. Então, por isso tem que tomar muito cuidado quando as pessoas querem ser mães e pais. Né? Ninguém tá querendo, as pessoas querem ter bebês, né? Elas esquecem que são filhos para o mundo. E você tem que criar um filho forte para o mundo, com autoestima forte, sabe? Ele tem que saber o quanto ele é bom. Ele tem que saber que ele acerta sim, mas que amanhã ele pode errar. Mas se eu entendo para o meu filho, eu explico para ele que ele é tão forte que ele pode acertar, ele vai entender que também vai ter o dia de errar. Que competição tem que ser saudável. Ele tem que entender que não é tudo que ele quer que ele vai poder ter, sabe? E não é só você chegar e falar, hoje não, eu vejo cada coisa na rua que, pelo amor de Deus, hoje não, e dá uns gritos e berra com a criança. Eu sei que tem hora que ninguém suporta, eu entendo isso. Mas tem que ter um momento que você tem que explicar para a criança o porquê do não. A criança não é bidu, ela não tem obrigação de entender. Você tem obrigação de ensinar, o adulto aqui é você. E não adianta você ensinar para a criança o que é certo e o que é errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença, por favor. Né? Ensinar a criança a arrumar a cama dela, ensinar a criança que o espaço dela de brinquedos deve ser responsabilidade dela e que ela deve arrumar e guardar, que ela deve ser gentil com as pessoas, sendo que o pai ou a mãe é cavalão. Eles aprendem por exemplo. Né? Então, se eu ensino meu filho a suportar críticas, que críticas são construtivas, que críticas é uma coisa para o crescimento dele, que vai fazer bem para ele, chega em casa e ele vê uma mãe e um pai que não pode ouvir uma crítica que sai na briga,
a criança começa a pensar que tem alguma coisa de errado e que ele tem que fazer o que os pais estão fazendo, afinal de contas são os pais. Se ele vê pais que brigam demais, que se agridem demais, não tem amor, não tem carinho, eu só transmito aquilo que eu aprendi. E para eu aprender, alguém tem que ter feito comigo. Se ninguém me amou, como é que eu vou dar amor para alguém? Se ninguém me abraçou e dizia que me amava, como é que eu vou falar isso para alguém quando eu crescer? Né? Ah, bobagem, bobagem, não. Vocês têm uma criança em casa que não é responsabilidade da escola. Muitos pais colocam a responsabilidade dessa criação na escola. É de vocês. Né? Então, amor, carinho, afeto, gostar dos amiguinhos, se dar bem com todo mundo, né? Compartilhar, dividir, doação, são vocês, né? Dar responsabilidade às coisas da criança são da criança e ela tem que começar a ter responsabilidades de cuidado, de guardar, de tudo. Tem vários locais na internet que, se você procurar, tem tabelas de quais são as responsabilidades, as atividades que você já pode dar para o seu filho a partir de quantos anos. Então, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, o que já pode fazer? Né? A lição da escola é responsabilidade da sua filha. E se ela tiver alguma dúvida, você ajude, você pode ficar por perto, mas ela tem que sentir que é ela que está ali, é ela que está controlando. Eles têm que ter essa firmeza, essa certeza que eles podem, eles conseguem. E não achar que toda hora tem que se escorar em alguém, porque aí eles vão viver fazendo isso quando crescer também. Grita da sala, me dá isso, me dá aquilo outro. Mamãe leva, papai leva, faz tudo leva. Vai crescer mandando no outro também. Isso não é brincadeira, é comportamento aprendido. Comportamento que eu aprendo quando eu sou criança, eu levo para minha vida. Entendeu? Se você, logo de pequeno, percebe que seu filho tem comportamentos muito agressivos, não tem empatia com os coleguinhas, muito menos em casa, briga muito com o irmão, não tem problema em fazer o irmão sentir dor, ou gosta de colocar o gatinho dele lá dentro do micro-ondas. Não, gente, isso talvez não seja uma fase. Você tem que prestar atenção em comportamentos que não estão muito adequados. Né? Percebeu que tem alguma coisa que não está legal, que a criança é muito agressiva, não é um momento agressivo, é muito agressiva, não tem empatia, tem uma maneira diferente de lidar com as coisas e pessoas, você tem que procurar um especialista. Quando pequeno tem o que fazer? Tem o que fazer, tem tratamento, dá sim, ok. Aí quando eu percebo isso, quando tem 20 anos, aí eu lamento, que não tem mais o que fazer. Né? Você esteve com essa criança na idade tenra da vida. Então é nessa fase que você tem que parar, ter tempo para essa criança, não só para brigar com ela. Não tem que ficar brigando com a criança, tem que conversar com a criança. Eu sei que é difícil, não tem tempo, sabe? Mas ela tem que entender. Se você não explicar, eu não sei. Caraca, por que eu não posso fazer aquilo? Me explica. Você sabe quantos anos eu tenho? Eu não nasci sabendo. Então, se você tiver tempo para essa criança, de qualidade, né? Tirar um pouco ela do celular, né? Levar para fazer... Gente, tudo isso que eu estou falando é mais do mesmo, né? Todo mundo sabe disso. O importante é entender assim, está na mão de vocês. Claro que se ele se transformar num narcisista, ele foi narcisista a vida inteira, né? Ele não virou narcisista com 20 anos, tá? Ele já era. Você que não percebeu. Claro que se ele fez isso a vida inteira, a culpa não é só da família. A culpa é para uma parcela da família, pode ter da genética, da socialização, com quem que esse cara socializava, quem eram os amigos dele, quem era essa escola, quais eram as atividades extracurriculares que tinha. Então percebe, tem muita coisa que é problema, que tem responsabilidade nesse meio. O problema é, você tem um bebê, parabéns para você, né? Mas você vai ter que tentar cuidá-lo e ensiná-lo para a vida. Eduque essa criança para a vida, de frustrações que ela pode ter, de alegrias. Mostre o quanto ela é boa, mas não melhor que os outros. E que ela pode errar amanhã tanto quanto o outro. E que isso não é desmérito algum. Se você ensinar isso todo dia para a criança,
né? Com certeza ela vai ser uma criança melhor quando ela crescer. Muito amor, muito carinho, mas sem super proteger. Isso jamais em hipótese alguma, porque ele não vai ter asa para voar quando ele crescer. Ele vai virar uma criança insegura, que não vai conseguir dar um passo, ou vai viver pendurado em alguém porque realmente não consegue. E por que não consegue? Porque não aprendeu. Por que não aprendeu? Não deixaram aprender no momento da educação, quando precisava aprender. Muita coisa, né? Isso foi pedido de uma moçoila para falar sobre filhos narcisistas, mas é importante perceber alguns pontos importantes quando é pequeno ainda. Depois, quando cresce, gente, tem que fazer como qualquer outra pessoa. É narcisista, o que a gente faz com o narcisista, mesmo sendo filho? Tentar contato zero, tentar ficar mais longe, né? Pode tentar conversar com ele, mas tem coisas que realmente é como qualquer outro narcisista, é o mesmo comportamento que a gente vai ter que ter, tá? Eduque, principalmente para não ser machista.